Nessa aula, nós vamos aprender funções em PHP. Uma função, ela é um bloco de código. Então, você coloca um nome em um bloco de código e toda vez que você chamar aquele bloco ou aquela função, aqueles códigos lá dentro serão executados. As funções elas podem receber valores, são os parâmetros da função e eles ficam entre parênteses. A função ela pode retornar um valor ou, se quiser retornar mais de um valor, pode retornar um vetor e usar os valores desse vetor. As funções em PHP elas são compiladas apenas uma vez e toda vez que você chama a função, ela apenas é executada, não é compilada novamente ou interpretada novamente. Como se dá então a chamada à função? Quando nós temos o nome e parênteses, nós temos uma chamada à função. Então, aqui nesse caso, nós temos a chamada à função. Se você quiser, você pode passar parâmetro para a função, por isso que aqui está marcado com esse colchete, mas ele não faz parte da chamada. Quando você vai chamar a função, você coloca lá um valor dentro desses parênteses. Além disso, como a função ela pode retornar valores, nós podemos usar esse valor de retorno para ajustar alguma variável, por exemplo, ou para tomar alguma decisão dentro do nosso código. Os parâmetros, eles podem ser uma expressão e eles precisam estar na ordem em que foram definidos. Aqui nós vemos um exemplo da definição de uma função. Então, a palavra-chave function, o nome da função, e aqui dentro dos parênteses os argumentos. Nesse caso aqui, a função recebe dois argumentos, o primeiro deles com o nome maior e o segundo menor. Ela calcula a subtração do maior menos o menor e retorna o resultado para quem chamou. Aqui na linha 16 é que nós temos a chamada a essa função. Então, nós passamos aqui o valor 5 e o valor 3. O parâmetro maior vai receber o valor 5 e o menor vai receber o valor 3. Como resultado aqui, nós obtivemos, então, 5 menos 3, o resultado guardado em x foi 2, e aqui nós imprimimos o valor 2. Veja que o PHP ele não faz distinção dos nomes, ou ele não conhece internamente aqui aquilo que você criou. Então, se você chamar essa função com a ordem aqui dos argumentos trocada, então também vai ter um resultado trocado aqui. Então, você que precisa saber a ordem e a quantidade de argumentos que devem ser passados lá para a função. Nesse caso aqui, por exemplo, como a quantidade foi menor do que o necessário, houve um erro aqui nessa subtração e não exibimos lá o resultado, como estava anteriormente. Se essa função não foi criada pelo programador, a documentação é quem vai informar os parâmetros e o retorno daquela função. Por exemplo, aqui nós temos uma chamada à função strlen e para verificar o que é que ela usa como parâmetro, nós podemos acessar lá a documentação do PHP. Aqui então nós temos o nome da função, uma descrição do que ela faz, aqui
explicando, né, nessa descrição como funciona. Então ela retorna aqui no caso o tamanho da string que foi dada aqui, os parâmetros que essa função recebe. Então ela recebe uma string que vai ter o tamanho contado ou verificado e o valor retornado. Aqui no caso, o tamanho, né? Então, se a string não for uma string vazia, você terá lá a quantidade de caracteres daquela string. Caso contrário, o zero é retornado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, temos exemplos com A, B, C, D, E, F, retornando 6, o strlen, e aqui a contagem de todos os caracteres, inclusive o espaço. Aqui nós temos uma página enviando uma senha digitada para o usuário para uma página que faz a verificação de senha. Então, nós poderíamos criar uma função que verifica a quantidade de caracteres na senha, utilizando lá aquela função strlen. Aqui, o que o usuário digitou naquele campo senha vai ser passado para a função verifica, que vai verificar se o tamanho é menor do que 8 caracteres, então vai imprimir na tela que o tamanho é insuficiente, caso contrário, a senha será aceita. Então, no formulário, o usuário que digitou uma senha com 3 caracteres, por exemplo, e envia, ele veria o resultado aqui na página de verificação com tamanho insuficiente. Já digitando 8 caracteres, a senha seria aceita. Mais de 8 também. Uma função, ela também pode ser chamada dentro de outra função. Então, aqui nós temos novamente uma chamada strlen, mas como parâmetro nós temos a chamada de outra função, nesse caso aqui o trim, e o trim, então a função trim será chamada, em seguida o resultado dela será passado como parâmetro para essa função strlen. Quando essa senha ela é verificada aqui, os espaços em branco que o usuário digitou, possivelmente digitou antes ou depois, eles estão conservados aqui e para retirá-los nós poderíamos usar aquela função trim nessa senha e depois passar essa string sem os espaços para strlen. Seria mais ou menos assim. O usuário digitou algo como isso aqui. A função trim deixaria isso apenas assim, sem os espaços antes ou depois, e a strlen contaria esses caracteres e retornaria aqui a string correta. Então, digitando um espaço e mais 2 espaços no final, o tamanho ainda é insuficiente, porque o que chegou lá foram espaços em branco no começo e no final, que aí seriam mais de 8 caracteres, mas no caso aqui, esses espaços estão sendo ignorados.
A sintaxe para definir uma função é: você usa a palavra-chave function, opcionalmente você pode ter um "e" aqui para indicar que você vai utilizar aqui a referência a essa função. Você tem que ter um nome para a função e entre parênteses você tem os parâmetros e esses são opcionais. Então aqui tem essa marcação de opcional. Toda vez que você tiver um novo parâmetro, você tem que ter uma vírgula e o novo parâmetro. E aqui dentro do corpo ou do bloco aqui, que começa na chave e termina na próxima chave correspondente, você tem uma lista de comandos que serão executados na chamada dessa função. Aquela lista de comandos que são executados quando a função é chamada, ela pode conter código HTML. Para isso, nós encerramos o PHP, criamos HTML e podemos voltar para o PHP mais tarde. Aqui, nesse exemplo, nós temos, então, a criação da função título com o parâmetro, essa variável texto aqui. Aqui dentro, nós vamos exibir código HTML ou imprimir código HTML, então foi encerrado o PHP, aquele trecho ali, nessa linha aqui. Em seguida, voltamos para o PHP para exibir aquele parâmetro que foi recebido, aquele argumento que foi recebido, e voltamos ao HTML, encerrando aqui o PHP, para imprimir aqui o fechamento do título. Depois é retornado ao PHP somente para fechar aqui o bloco da função. O nome da função, ele é aquele identificador válido em PHP, então ele começa com uma letra ou um sublinhado e em seguida ele pode ter letras, sublinhado e dígitos dentro desse nome. Aqui nós temos então uma página com a função título definida e, por enquanto, nada está sendo exibido aqui na página, mas nós poderíamos fazer uma chamada ou mais chamadas a essa mesma função e nós veríamos lá na página os títulos H1 criados com os textos aqui, olha. No código fonte, nós vemos aquele H1 que foi criado com os argumentos passados para a função título, que mesclou código PHP com código HTML. Dentro da função, o comando return pode ser usado para retornar um valor. Aqui nós temos nessa função exibData uma definição do que será o resultado ou do que será retornado. Então, se essa função, por exemplo, receber 2021 9 22, ela montará o resultado, que seria 22 barra, né, que aqui foi concatenado a barra 9 concatenada outra barra 2021 aqui como resultado. Então nós temos essa string na variável resultado. Em seguida nós temos o comando return retornando para quem chamou essa função essa string aqui. Então isso poderia ser, por exemplo, usado em um comando echo da seguinte maneira. E seria exibido na tela a data aqui, ó, formatada dessa maneira. Aqui nós temos uma página de exemplo com a definição aqui da função exibData e nós podemos usar essa função
Para imprimir, por exemplo, uma data, e também poderíamos usar esse valor criado por exibidata em outra função, por exemplo, a título. E a título que cria um H1, criou aqui o H1 com o conteúdo passado a ela. No exemplo anterior, nós usamos uma variável para guardar o valor de retorno, mas você também pode retornar uma expressão. Então, a expressão ela é calculada e o valor que ela gera é retornado. Então, nós poderíamos, ao invés de criar a variável resultado, usar diretamente dessa maneira aqui, o comando return, na expressão que cria lá aquela string. Aqui, essa variável resultado está sendo usada apenas para criar aqui o que será enviado ou retornado. Então, nós poderíamos usar a própria expressão no retorno. O resultado é o mesmo. As variáveis da função, elas possuem aquele escopo local e elas são diferentes das variáveis do restante do código da página. Para usar uma variável global dentro da função, você precisa marcar com a palavra-chave global aquela variável lá dentro da função. Lembrando que os parâmetros, como eles são definidos dentro dos parênteses e eles não recebem o global, eles nunca podem ser globais. E quando nós usamos, por exemplo, a global x dentro da nossa função, é a mesma coisa que se nós estivéssemos usando aqui uma referência a esse valor aqui no vetor globals. Nós podemos usar variáveis estáticas dentro da função. Ela então é inicializada apenas uma vez e esse valor da variável estática ele é mantido nas chamadas. Então, aqui nesse caso da função novo capítulo, ela tem a variável aqui estática contador, porque nós temos aqui essa marcação estática, ou palavra-chave aqui antes da variável, e toda vez que essa função é chamada, aquela variável é aumentada de 1. Então, aqui é retornado capítulo e o número atual e aumentado o valor de contador para que na próxima vez o capítulo seja aqui o 1 mais alguma coisa que estava. Então, na primeira vez é retornado capítulo 1. Em seguida, ao invés de novamente ajustar capítulo para o valor 1, nós já usamos aquele valor que estava lá dentro, que é o 1 mais 1. Aqui nós temos um exemplo da definição da função novo capítulo e a impressão do retorno dela 10 vezes. Então, a função novo capítulo será chamada aqui e o retorno dela será impresso. O que será impresso aqui, então, é o seguinte. Na primeira vez, o i vale 1, quando eu estou aqui no for, depois de definido a função aqui, o i vale 1 e o i, que é 1, ele é menor do que 10. Então, entramos aqui no bloco, que seria a impressão do resultado de novo capítulo. Novo capítulo, então, é chamada, e como ainda não foi ajustada, essa variável estática, contador, ela recebe o valor 1. Então, agora, nós temos uma variável contador
que é estática, ou seja, ela não será perdida, local a essa função ajustada como 1. Então, é retornado capítulo, então a string capítulo com o valor atual do contador, porque aqui, olha, essa operação de soma 1 em contador só ocorrerá depois de usar o valor nessa expressão. Então, é retornado capítulo 1, como aqui nós temos uma função echo, uma chamada função echo, então é impresso lá capítulo 1. Em seguida, terminado aqui, né, os comandos aqui dentro do for, é adicionado 1 ao valor de i. Então, agora o i, que era 1, vale 2. 2 é menor do que 10, então acontece novamente aquela chamada echo que usa o resultado de novo capítulo. Agora, a diferença aqui é que não é criado novamente a função, a variável contador, ela é apenas usada. Como anteriormente ela tinha o valor 1, mas foi aumentado de 1 depois de ser retornado o valor, então aqui agora é impresso lá o retornado capítulo 2 e novamente aumentado aqui o valor de contador de 1. Então, onde era 2, agora se tornou 3. Então, impresso essa string lá na tela e o i é aumentado. O i, então, que valia 2, agora tem o valor 3. E assim vai imprimindo cada um desses capítulos até chegar em capítulo 10. E após ter impresso, então, capítulo 10, o valor do contador que foi impresso como 10, ele é aumentado de 1, então ele fica 11, e o i, que era 10 aqui, também é aumentado de 1 e se torna 11. Nesse caso, o teste aqui, 11 menor ou igual a 10, vai retornar false e termina aqui o for. Como exemplo de variável estática na função, nós temos aqui se nós chamarmos apenas uma vez aqui a função novo capítulo, então nós veremos só capítulo 1 lá na tela. Chamando duas vezes, na segunda vez o contador que era igual a 1, ele é igual a 2, porque na primeira vez houve aqui o mais, o incremento de 1 aqui na variável contador, e como ela é estática, ela se manteve. Então, agora nós veremos capítulo 1 e também capítulo 2. Nós podemos passar isso para aquela função título e podemos concatenar também os valores.
Na definição da função, nós especificamos a quantidade de parâmetros que aquela função vai receber. As funções, elas normalmente recebem os valores, os parâmetros dela, por valor. Então, aquela esse valor aqui, quando ele é passado para a função trim, ele é copiado em alguma variável local lá, que é o parâmetro dessa função trim. Aqui você pode pensar nessa função trim recebendo dois parâmetros, um que será colocado na variável str e o outro que será colocado nessa variável charList. Nesse caso aqui, foi passado para a função apenas um valor, que é essa string, então somente aquela variável str vai receber um valor. Em alguns momentos, pode ser interessante a passagem por referência. Nesse caso, nós precisamos marcar aqui essa variável com comercial, dizendo que ela vai receber uma referência àquela variável que for passada para ela. Então, nesse caso aqui, essa função limpa-nome, ela vai receber uma variável e ela vai aqui, olha, alterar o valor daquela variável recebida. Então, ela vai alterar diretamente a referência a ela aqui. Então, como exemplo aqui, nós temos uma variável n, que vale fulano, e limpa nome n vai alterar essa variável n aqui, retirando os espaços em branco que estão aqui na string. Quando nós fazemos a impressão de n, esse n que foi usado aqui, a referência dele, ele foi alterado dentro da função, então agora ele será impresso sem espaço. Aqui dentro, então, da função limpa-nome, essa variável nome, ela se refere àquilo que foi passado para ela, ou seja, ela já está alterando diretamente o valor de n. A alteração, então, em nome, ela é a mesma coisa de alterar o n que estava definido ali fora. Atenção, porque somente variáveis podem ser passadas por referência. Se nós tentarmos passar um literal de uma string, né, uma string aqui não definida em uma variável, isso vai gerar um erro. Então, quando trabalhar com strings grandes ou objetos, essa passagem por referência, ela pode ser interessante, porque não terá uma cópia do valor. Então, o PHP não vai perder tempo copiando aquele valor para depois utilizá-lo lá dentro do corpo. Os parâmetros das funções, eles podem ter valores padrão ajustados. Nesse caso aqui, nós temos a definição da função nome com um parâmetro aqui dentro que tem o valor padrão fulano. Se nada for passado para essa função na chamada, então aqui dentro do corpo da função, aquela variável parâmetro, ela terá esse valor padrão fulano. Se na chamada à função nós passarmos um outro valor, então esse valor será usado como valor da variável lá dentro do corpo. Aqui nós temos a definição de uma função que tem um parâmetro com um valor padrão,
Na chamada a essa função com nenhum argumento aqui nos parênteses, aquele valor padrão é usado. Se passarmos algum argumento, o valor passado é utilizado. É possível em PHP utilizar uma quantidade variável de argumentos dentro de uma função, e aí na definição nós não colocamos aqui nenhum argumento, e dentro do corpo da função aqui nós temos algumas funções que nós podemos usar para descobrir ou para utilizar esses argumentos. Dentro daquela função que você está especificando, definindo sem parâmetros, você pode usar essa função aqui para acessar o vetor de argumentos. Ou seja, o usuário chamou essa função com alguns argumentos e esses argumentos pararam em um vetor. Esse vetor ele é recebido usando essa função funcGetArgs. Para saber a quantidade de argumentos que chegaram lá nessa função, você usa essa outra função aqui, funcNumArgs. E para acessar determinado argumento, você usa essa outra função aqui, funGetArg, passando para ela algum parâmetro. Então, essa função funcGetArgs, ela vai retornar o vetor de argumentos que foram passados. Então, você pode usar, por exemplo, ela dentro de um for, dentro de um foreach, para acessar cada um daqueles argumentos lá. Essa função funcGetArg, você passa para ela como parâmetro o índice ou a posição de um determinado argumento e ela retorna aquele argumento que foi passado ou falso se não tem aquela posição. E se você quiser saber a quantidade de argumentos, ou seja, saber até o limite em que você pode buscar esses argumentos dentro daquele vetor, você usa essa aqui, funcNumArgs. Nós podemos criar uma função soma com a quantidade variável de parâmetros, desde que aqui dentro do corpo dela nós recebamos os itens, a quantidade de itens e calculemos o total de acordo lá com aquela quantidade. Então, nós podemos receber os itens utilizando aquela função funcGetArgs e a quantidade de itens com funcNumArgs. E criar aqui um for e criar aqui no for essa adição de cada um dos itens até alcançar aquela quantidade e retornar esse total. Quando nós chamarmos essa função soma com apenas um argumento aqui, então o argumento vai parar aqui na variável total e o valor dele será retornado aqui. Então, será impresso somente aquilo ali. Quando
2 argumentos forem passados, então o total também vai ser calculado de acordo, porque ele vai saber a quantidade de itens que foi passado aqui. E mais itens também é possível. Então, quando eu tive apenas um argumento, com 2, o 2 mais 3 igual a 5, e aqui com 3, 4, 5 e 6, o retorno foi 15. Se nós chamarmos a função com nenhum argumento, o total vai ser igual a zero. Definido uma função com parâmetros, os parâmetros que não foram passados, eles vão ficar sem um valor ajustado. Se nós usarmos esses valores em alguma expressão dentro do nosso corpo da função, pode ser que tenhamos problemas com essas expressões. Mas você pode usar a função iset para verificar se um parâmetro foi ajustado e aí sim usá-lo. Está aqui, olha. O iset ele vai receber uma variável e vai informar se essa variável foi iniciada. O parâmetro, então, aqui é a variável e o valor retornado é true, se ela já existe, ou false, se ainda não existe. Aqui dentro, então, dessa função maior, nós temos dois parâmetros, mas pode ser que alguém chame essa função com os dois parâmetros. Aí, nesse caso, esse if aqui, ele é executado, né? Ele é testado aqui. Então, o iset de x, ele realmente existe, porque o x foi ajustado para 3. E o iset de y também retorna true, porque o y foi ajustado para 2. Nesse caso, o valor retornado aqui é, se 3 é maior que 2, então é true, então vai retornar o valor de x aqui, e esse restante do código ele não é executado. Mas se na chamada a maior nós passamos apenas um parâmetro, então aqui o valor de y ele não está ajustado e apenas o valor de x está ajustado. Nesse caso, o iset de x ele retorna true, mas o iset de y ele retorna false. Então, esse corpo não é executado e pula aqui para o próximo teste, que no caso aqui é verificar se está ajustado o valor de x. Estando ajustado o valor de x, ele já retorna diretamente aquele valor de x lá. Em determinado tipo de código, pode ser interessante especificar o argumento do parâmetro, e aí você pode ajustar com o nome de classe, com a palavra array ou com essa palavra-chave callable, antes do nome do parâmetro. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou definindo a função média, que vai receber o parâmetro x, o argumento x, mas precisa ser da classe aluno. Essa função soma, ela está definida aqui, recebendo um vetor. Então, V aqui precisa ser um array. A função calcula, ela vai receber uma função aqui dentro, então ela marca aquele parâmetro ali que vai receber a função como callable. E pode usar aqui aquele valor recebido, desde que na chamada aqui nós tenhamos os parênteses. Na chamada com tipo, definido lá na função, o argumento ele precisa ser compatível ou então vai haver um erro no código. Os valores de retorno, eles podem ser, nós podemos retornar apenas um valor ou podemos retornar mais de um valor,
mas para isso nós precisamos usar um vetor. Basta fazer dessa maneira aqui, olha. No return da função, usar, definir um array com todos os valores que você quer retornar. Em PHP, nós podemos ter funções anônimas, então são funções criadas sem nome para serem usadas geralmente como parâmetros para outras funções. Mas essa função ela pode ser atribuída, por exemplo, a uma variável e depois você ter lá chamada essa função usando o nome da variável que recebeu ela e os parênteses. Ou ela também pode ser passada, né, a um parâmetro de uma função. Então, por exemplo, eu poderia ter uma função que recebe uma outra função, nesse caso anônima. Então, uma chamada desse jeito aqui, ela seria recebida lá na função que foi definida assim, e aqui dentro do corpo da função, esse valor de x vai conter aquela função que foi recebida. Essa função anônima, então, ela tem a mesma sintaxe das funções em PHP, mas você não tem o nome da função. Vamos ver agora o exemplo de uma função anônima, né? Então, aqui eu posso ter uma função anônima que imprime algo. Veja que ela não tem nome aqui. E eu posso passar essa função ou armazená-la em uma variável e depois fazer uma chamada a essa função com aquela variável. Mas eu poderia também passar essa função anônima como parâmetro para uma outra função. Aqui, por exemplo, essa função soma, ela recebe n1, n2 e mostra aqui é uma função que vai, de alguma maneira, aqui, usar o resultado dessa soma. Então, poderia chamar essa função aqui dentro do código, usando na chamada a soma, os valores, por exemplo, e a função anônima. Que exibiu o resultado 5, porque a função que foi passada para a soma, ela recebe um x e imprime resultado x. Quando eu passei para essa função soma, é a função aqui em mostra, quer dizer que quando eu chamar mostra, eu estou chamando essa função aqui. Como ela recebe um argumento x, ela recebeu aqui como argumento o n1 mais n2, que no caso ali seria 2 mais 3. Então, o resultado seria 5 e mostra então que essa função aqui está recebendo o valor 5 e vai imprimir eco o valor 5.